Fala galera, vídeo novo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Não reparem a bagunça aqui na mesa, isso aqui é uma mesa de manutenção de celular, mas o importante aqui é como usar, utilizar as ferramentas que essa Bíblia tem. A Bíblia aqui também é bem antiga, muito usada, muito bem usada. Tem até uma dedicatória aqui. Essa Bíblia já passou 3 gerações. Duas, né? E tá aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal. O objetivo meu com esse vídeo não é mostrar o que ela tem, tá? Ela tem mapas, ela tem aqui diagramas, os índices dos livros, índice dos estudos doutrinários, diagramas, como eu já disse, símbolos temáticos, e assim vai, tá? O meu objetivo não é mostrar o que ela tem, os recursos que ela tem. O meu objetivo é ensinar a usar, tá? Aqui tem, ó, índice dos estudos. Aqui são todos os estudos que tem dentro dela, tá? E eu vou mostrar aqui como é que é isso e como que usa. O objetivo do vídeo é como usar, tá? Como utilizar. Tá aqui um prefácio aqui do autor, Donald Stamps. Para quem não sabe, é um grande homem de Deus, muito conhecido nos Estados Unidos. Tem até uma história interessante sobre quando o Donald Stamps estava fazendo as notas de estudo, as notas de rodapé, que são isso aqui, ó, tá? As notas de rodapé, ó, tá vendo? Quando ele estava escrevendo essas notas, ele estava com, se eu não me engano, câncer. Salvo engano aí, faz tempo que eu ouvi essa história. E ele, não sei se era câncer na garganta, alguma coisa assim, ou no estômago, e ele sentia fortes dores. E durante todo o processo aí principalmente no final do processo, nas últimas notas textuais, a igreja orava por ele, e certa vez chegou um irmão para ele e disse: "O Donald, pastor Donald, essa noite eu estava orando pelo Senhor e Deus, eu senti de Deus falando comigo que era para eu parar de orar por você. Eu não sei por que, eu sei que o Senhor ainda está com esse problema, tal, mas eu não entendi Deus, eu senti Deus falando para eu parar de orar por você, que não era mais para eu interceder por você". E por vários momentos ele necessitava de intercessão, porque ele tinha esse problema e ele tinha que várias vezes fazendo os estudos e as notas dessa Bíblia, ele tinha que parar de escrever devido às fortes dores. Mas ele chegou e falou isso para o Donald Stamp, e o Donald Stamp disse: "Não se preocupe, meu irmão, porque nessa noite mesmo passada foi quando eu terminei de escrever todas as notas de estudo da Bíblia Pentecostal". Então, aí a gente vê o poder de Deus, como Deus age de maneiras diferentes. Nem sempre Deus cura, nem sempre Deus faz o que a gente pensa. Às vezes a intercessão é só para sustentar alguém fazendo a obra de Deus, às vezes, né? Então, essa breve história aí, vamos como usar a Bíblia. Esse vídeo também é um oferecimento aí ao meu amigo Jefferson Dutra. Ele comprou uma Bíblia dessa e ele não sabe como usar. E vamos entender. Aqui tem um texto, ó, como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Esse texto explica sobre o texto que foi adotado, a tradução, né? Que é Almeida Revista Corrigida, as notas de estudo e rodapé, tem as referências, os estudos doutrinários, tal. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Isso aqui são símbolos, pessoal. Vale eu mostrar isso aqui, porque isso vai ajudar no uso. Símbolos, e cada símbolo tem um tema, tá? Quando você vê, por exemplo, um fogo do lado de algum versículo, significa que aquele versículo está ligado a dons espirituais. Aí, com isso, você acha referências sobre o assunto. Eu vou mostrar aqui como é que é. Eu vou abrir uma página qualquer. Ó, aqui eu abri num estudo, mas eu vou abrir aqui numa página qualquer. Vamos ver aqui se a gente acha um fogo desenhado, tá? Eu vou, eu vou aqui em Atos 2, que provavelmente deve ter. Olha só, Atos, capítulo 2. Aqui eu já estou ensinando como usar a Bíblia, tá? De estudo pentecostal. Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Na verdade, aqui não tem o fogo desenhado. Tem aqui o símbolo da pomba, tá? Que é o agir do Espírito Santo. Tem aqui o símbolo de uma Bíblia. Ó, símbolo da música.
Tem aqui o símbolo da montanha, que fala sobre fé. Símbolo da pomba novamente, que é o agir do Espírito Santo. Tá vendo? Ó? Da pomba novamente. Eu não estou achando aqui o símbolo do fogão, o símbolo do raio, que tem a ver com o poder de Deus. Tá? Como é que funcionam esses símbolos, pessoal? Aqui, essa mão, se eu não me engano, tem a ver com cura. Tá? Como é que funciona isso aqui? Quando você vê o desenho, é para te situar sobre o que o versículo está falando. E aqui, ó, sempre tem uma referência. Ó, aqui é Atos 5, né? A referência aqui está em Atos 8, verso 6. Se a gente for em Atos 8, versos 6 e 7, tá aqui, ó. Ó, versos 6 e 7, o mesmo símbolo, tá vendo? Então, assim, você acha um símbolo desse, se você estiver lendo um texto e quiser se interessar sobre algum assunto, quiser fazer uma pesquisa ampla dentro da Bíblia, você pode ir seguindo esses símbolos. Um símbolo vai jogando, uma referência vai jogando na outra, e na outra, e na outra, e você vai assim achando versículos que têm a ver com o mesmo tema, explicando o mesmo assunto. Isso é ótimo para você entender sobre um assunto específico, ou para preparar uma pregação, um estudo teológico, alguma coisa assim, ou tirar dúvidas sobre algum assunto. Você consegue ver todos os textos falando sobre aquele assunto, tá? Os principais textos da Bíblia. Agora, outro recurso dessa Bíblia, pessoal, são as referências. Essa coluna aqui no meio, tá? Ó, referências. Como é que funciona aqui as referências? A primeira parte da coluna, você pode ver que a coluna normalmente é dividida em duas partes, ó. A primeira parte da coluna ficam aqui as referências em relação ao capítulo anterior, tá? O capítulo 7. Você vê que o capítulo 8 começa aqui, em diante. Essa primeira parte da coluna tem a ver com a referência aqui, ó, do capítulo 7, tá? Essa primeira parte da coluna. Aqui, nessa segunda parte, já começam referências do capítulo 8. Como é que funcionam elas? Como é que a gente usa, tá? É o objetivo desse vídeo. Por exemplo, olha aqui o texto. O Evangelho em Samaria, é o título, né? Capítulo 8, primeiro versículo. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Olha só nesse ezinho aqui. E todos foram dispersos. Pode reparar que aqui em cima desse E tem um A. Tá vendo? Em cima desse E tem um A bem pequenininho. Tá vendo aqui? Ó, em cima desse E tem um A bem pequenininho. Esse A, nós vamos olhar aqui, ó. Como já está no capítulo 8, eu vou olhar aqui, ó. 8.1, tem um A, tá vendo? 8.1, eu venho Por que eu não posso me guiar só pelo número do versículo? Capítulo 8, versículo 1. Eu não posso ir só nessa referência aqui, não. Porque às vezes no capítulo 8, versículo 1, tem mais de uma letra. Aí já vai ser o B, o C, não vai ser só o A, entendeu? Aqui, no caso, o versículo 1 do capítulo 8 só tem a letra A. Então, vem aqui, ó, a letrinha A pequena aqui do lado, tá vendo? Letra A, versículo 8.1, a referência é Atos 11:19. Se eu abrir lá em Atos 11:19, vai ter um versículo que vai estar explicando esse versículo aqui, ou que tem a ver com esse versículo, ou que tem o mesmo tema desse versículo, tá? Isso é excelente, pessoal, para preparar estudos, para você entender assuntos. É mais um recurso, assim como esses símbolos, isso aqui é mais um recurso de referências cruzadas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui também de um mesmo versículo que tenha mais de uma letra, tá? Um mesmo versículo que tenha mais de uma letra. Aqui, ó. Ó, capítulo 8, versículo 16. Você pode reparar que no 8.16, ó, 8.16 embaixo, 8.16 embaixo, 8.16, tá vendo? Agora já entrou 8.17. Ou seja, no versículo 16 do capítulo 8, ó, isso aqui, ó, nós vamos ter várias letras, ó. Versículo 16, ó, tem um Lzinho pequenininho aqui, ó, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados, ou seja, se eu pegar essa referência L aqui, eu vou achar versículos, eu vou olhar aqui, ó, 8:16, referência a L, o Lzinho aqui do lado, ó, Atos 19:2, eu vou achar algum versículo sobre a descida do Espírito Santo, tá? Aí, ó, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. No batizado já tem um M, tá vendo? Se eu pegar o M aqui, ó, do 8:16, ó, aqui, ó, letra M, tá vendo? No cantinho aqui, ó. Se eu pegar o M aqui do 8:16, esses versículos aqui todinhos, ó, Mateus 28:19, Atos 2:38, vão estar referidos a batismo, tá? Não sobre mais descida do Espírito Santo.
Descido do Espírito Santo é o L, tá vendo? Você pode ver que no mesmo versículo nós temos assuntos diferentes e por isso nós temos referências diferentes aqui, com letrinhas diferentes, entendeu? Essa é outra forma de usar as referências cruzadas. Tá? E quando eu olhar um versículo de referência dessezinho aqui e for lá abrir a Bíblia no tal versículo, lá eu vou encontrar um versículo referente aos assuntos, como eu já expliquei, e lá eu vou encontrar talvez mais referências que vão me levar para outros versículos, tá? Mas isso, pessoal, são recursos que tem em várias Bíblias, tá? Mas esse da Bíblia Pentecostal é muito bom. Esses versículos, eles batem certinho um com os outros, são excelentes para você fazer estudo e ligar os pontos nos assuntos, tá? Agora, o que mais interessa nessa Bíblia? Você vai ver recursos de mapa, mas isso é mais avançado, tá? O que mais interessa nessa Bíblia são as notas de estudo, tá? Eu vou explicar como é que funcionam as notas de estudo. Mas primeiro eu quero explicar aqui um outro assunto, olha só. Foi bom eu ter aberto aqui, ó. Ó, os mapas estão aqui, tá? O mapa é um assunto mais avançado, tá? Pouca gente vai saber olhar mapa. Mas o interessante são esses recursos aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse monte de letra pequena aqui com títulos, como se fosse um dicionário? Ele é um dicionário, mas é um dicionário de localização, não de explicação. Como é que funciona? Vamos supor que eu queira achar na Bíblia, eu lembro que existe na Bíblia, ou que eu queira fazer uma pesquisa na Bíblia Sagrada, sobre o assunto. Deixa eu ver, sobre o assunto fé. Tá? Eu quero fazer uma pesquisa sobre fé. Eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, tá na letra S. É por ordem alfabética isso aqui. Eu vou lá na letra F. Vou lá na letra F. É bem simples, é como se fosse um dicionário. Só que é um dicionário para você localizar os versículos que você precisa, que você não lembra onde estão as referências, né? Ó, eu venho na letra F e vou procurar aqui a palavra fé, tá? Procurar a palavra fé. Tá aqui, ó. Tá vendo? Palavra fé. Você pode ver que a palavra tá aqui, ó. Fé. Assim como outras. Fechar. Todos os versículos que tem a palavra fechar vão estar aqui, tá? Aqui, ó, fé. Todos os versículos, ou os principais, que tem a palavra fé, vão estar aqui. Tá vendo? Ó, você pode ver que a lista é bem grande, referente à fé. Que lista é essa? Essa lista é cheia de referências, ó. Ó, versículo de Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Versículo de Mateus 8:10, nem mesmo em Israel vi tanta fé. E assim vai. Você pode ver que com esse recurso você consegue achar versículos que você lembra vagamente aí, mas você lembra que tem a palavra fé, que fala sobre fé, você consegue achar aqui, dá até uma prévia do versículo pequeno aqui, tá vendo? Do lado, mostra a referência e dá uma prévia. Isso te facilita muito achar um versículo que você lembra, mas não sabe qual livro, qual lugar da Bíblia que está escrito. E também te ajuda muito a fazer pesquisas. Se você está pesquisando, estudando a Bíblia sistematicamente, tematicamente, você pega o tema, pega a palavra referente ao que você está estudando e você vai conferindo, vai lendo e estudando versículo por versículo desse aqui. Isso vai te dar Por exemplo, se você pegar cada uma dessas referências aqui e abrir o versículo e ler, você vai terminar de ler essa lista imensa aqui de versículos com uma compreensão totalmente diferente sobre o que é a fé. Ou seja, uma compreensão totalmente bíblica do que é a fé, porque aqui você vai estar baseado na Bíblia, só tem Bíblia aqui. Entendeu? Então, você pode ver, e além de ir no versículo, ir lá ler o versículo, você lá ainda vai encontrar os recursos que eu já expliquei e as notas de estudo, tá? Eu vou explicar sobre as notas de estudo, mas aqui eu quero também mais um recurso interessante que eu vou mostrar a vocês. É aqui antes desse dicionário aqui, desse localizador, tem um recurso aqui bem interessante, pessoal. Ó. Esse recurso aqui é tipo aquele dicionário localizador, só que esse daqui já não são mais palavras dentro da Bíblia. Versículos que contêm, por exemplo, a palavra fé. Esse aqui já são versículos que contêm um tema. Isso aqui já é por tema, não por palavras, como lá naquele dicionário. Isso aqui já é uma coisa de temas. Por exemplo, se eu quero pesquisar sobre dons espirituais, eu venho aqui, ó, dons espirituais, tá vendo? Ó, dons espirituais. Aqui estão versículos falando sobre dons espirituais. Ou seja, é um tema, entendeu? É um tema, não é uma palavra. É um tema. Eu também posso fazer a pesquisa sobre dons espirituais lá pelo aquele outro recurso, o recurso das palavras, que é esse recurso aqui, ó, da concordância abreviada, tá vendo? Eu posso pesquisar aqui e vir na letra D, em dons, tá?
Mas aqui já tem o tema, tá vendo? Dons espirituais. Aqui eles uniram os versículos falando sobre dons espirituais. Outro recurso, tem um outro recurso aqui na frente, pessoal. Ó, é só mais esse e eu vou falar sobre as notas de estudo, tá? Tá aqui, ó, como encontrar ajuda na Bíblia. Isso é bem interessante. Aqui, ó, como ser um bom amigo, como controlar seu temperamento, como controlar a língua, como descobrir a vontade de Deus. E aqui tá. São temas interessantes, práticos. Esse aqui já são temas práticos para você, para sua vida espiritual, para sua vida cotidiana, que vai te habilitar, vai te melhorar, vai te dar versículos falando sobre aquele assunto, tá? Isso é bem interessante. Essa Bíblia ela tem um calendário de leitura também, só quero citar isso, que eu não falei ainda, ela tem um calendário de leitura anual que você consegue ler a Bíblia em um ano. Mas agora eu vou falar sobre as notas de estudo, tá, pessoal? Sobre as notas de estudo. Tá aqui, ó. Olha só. Notas de estudo, desculpa o balançado da câmera aí. Notas de estudo. Por exemplo, olha só. Salmo, número 112. Salmo não tem capítulos, tá, pessoal? Salmo é números, tá bom? Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em que seus mandamentos têm grande prazer. Olha só. Aqui, se eu vir aqui, ó, nem todos os versículos vão ter uma nota explicando ele, tá, pessoal? Não são notas exaustivas, não. Nem todo versículo vai ter nota explicando ele. Mas você vê aqui, ó, eu vi que o 112, do 1 ao 10, isso aqui já é uma nota conjunta, ela já abarca 10 versículos, tá vendo? Do 112, do 1 ao 10, ela já está explicando. Ó, este salmo fala das bênçãos reservadas àqueles que aquele que é justo e temente a Deus. Deus promete abençoar aqueles que o temem e que se deleitam na sua palavra. Aqui está bem simples, tá, pessoal? Eu peguei um versículo bem simples, mas tem notas aqui riquíssimas. Tem notas aqui que explicam versículos difíceis. Tem notas aqui, pessoal, olha só, eu vou mostrar mais recursos para nota. Ó. Olha só. Tem notas que, além de explicar, elas dão referências. Eu quero mostrar isso para vocês, porque é interessante, as referências são interessantes. Olha só quando você vai explicar alguma coisa. Por exemplo, olha aqui, a parábola do rico e do Lázaro, tá? Tá aqui no capítulo 16, ó, a parábola do rico e do Lázaro. Tá aqui a explicação, ó. O rico e o Lázaro. Ó, o rico levou uma vida egocêntrica, escolheu, ó, tá vendo? Tá explicando o capítulo 16, do 19 ao 31. Aí ele explica, ó, o rico levou uma vida egocêntrica, escolheu mal e sofreu eternamente. Lázaro viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome significa Deus é meu socorro. Ele nunca abdicou da sua fé em Deus, morreu e foi imediatamente levado ao paraíso para estar com Abraão. Aí aqui já tem referências que você pode conferir. Você pode abrir Atos 7:59. Você pode abrir. Quando não tem o capítulo, nenhum livro, é porque está dentro do próprio capítulo. Você pode conferir aqui o versículo 22, o versículo 23 e 43 desse livro, tá? Aqui, ó. Capítulo 23, verso 43. Não tem um livro porque já é nesse mesmo livro que já está escrito. Coríntios, tá? 5, 8. Vai estar explicando sobre isso aqui, sobre o que o rico e o Lázaro, sobre o que essa nota está falando. Esses versículos ajudam a abrir sua mente para entender essa passagem do rico e do Lázaro, tá? Os destinos desses dois homens foram irreversíveis a partir da sua morte. Algumas notas em outros evangelhos também vão explicar que Deus não faz acepção se a pessoa é rica ou não, se é pobre ou não, que não é a pobreza que te leva para o céu, nem a riqueza que te leva para o inferno, em si o coração de cada um, e assim vai. Então, você vê, por exemplo, que as notas são ricas e cheias de referências. Você pode ver, aqui eu peguei algumas referências bem simplistas, mas tem algumas notas que realmente dentro da nota você consegue fazer um verdadeiro estudo bíblico, só dentro de uma nota dessa de rodapé. É muito interessante, tá? Ó, vendo a cidade chorou, aí tá falando sobre Jesus quando foi visitar Lázaro, se eu não me engano, ou não, aqui é sobre quando ele entrou na cidade. É isso aí. Então, sobre o jumentinho e tal. Aqui vai estar explicando, entendeu? Seus inimigos cercaram, expulsaram, e assim vai. Então, a nota, para mim, nessa Bíblia, a nota de estudo, a nota aqui de rodapé, é o mais valioso, pessoal. E por que é essa Bíblia que eu estou falando? Não tem outras que tem notas de rodapé também? Tem. Porém, não são tão profundas,
Você pode estar achando que as notas não são profundas, porque eu peguei 2 exemplos aqui bem simples, de notas simples. Calhou de eu pegar exemplos simples, mas tem notas aqui muito profundas e com uma riqueza espiritual muito grande nessas palavras aqui, que foi o Donald Stamps que escreveu, mas não é por isso. Qualquer um que começa a estudar nessa Bíblia consegue perceber o teor da espiritualidade, do temor e da riqueza de interpretação bíblica que tem dentro dessas notas, tá? Não é para você se apoiar, só depender das notas, você tem que depender do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, por isso deve sempre orar, jejuar e pedir a Deus para abrir sua mente quando você for ler a Bíblia e não depender só da nota para entender, dependa do Espírito Santo. Mas essas notas têm um padrão teológico, um padrão de interpretação muito rico e correto, tá, pessoal? Essas notas não trazem interpretações duvidosas ou mal vistas pela sociedade teológica, pelos grandes teólogos, não. São notas de grande confiabilidade, tem uma exegese muito boa e um rigor de interpretação bíblica muito fiel ao que a Bíblia diz, não sai da Bíblia, entende? Essas notas, raramente você vai encontrar alguma coisa nessas notas que é contraditória à palavra de Deus. São notas bem ricas e sinceras referente à interpretação do texto real da palavra de Deus. Por isso eu indico essa Bíblia. Para mim, eu tenho outras Bíblias de estudo, eu posso fazer vídeos sobre outras aqui, mas para mim essa é uma das melhores Bíblias, se não talvez a melhor, tá, pessoal? Se não talvez a melhor. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, ensinou você a usar... Ah, pessoal, só para terminar, só para fechar esse vídeo, tá aqui, ó, olha só, foi bom ver isso aqui, ó. Aqui tá a nota explicando o versículo 36 do capítulo 21, versículo 36. Evitar todas as coisas. Tá aqui, tá? Ó, vigiar depois de todo tempo, orando para que digam de evitar essas coisas. Tá, isso aqui foi uma palavra de Jesus e aqui tá explicando a nota, como eu já disse, ó, a nota vai explicar sobre essa questão. E aqui durante a nota, você pode ver que tem referências, ó, Tessalonicenses, eu já expliquei também. Às vezes quando tá assim, ó, a referência mais a nota do lado, é que ele tá te dando a referência para você ler também a nota daquela referência, tá? Apocalipse, mas aqui, ó, e o estudo, tá vendo, ó, ver, entre parênteses, aí ele dá referências, vírgula, e o estudo, grande tribulação. Aí ele dá a página do estudo. O que ele quer dizer isso? Isso aqui não é uma referência, isso aqui é um estudo, não é uma referência bíblica, é um estudo. Então, se eu for lá na página 1438, olha só, página 1438, eu vou achar um estudo sobre esse assunto que esse versículo está falando, entendeu? A nota está explicando o versículo, mas a nota está me dando referências e está me jogando para um estudo, tá vendo? O estudo com o título A Grande Tribulação. Então, se eu for nessa página 1438, eu vou achar um estudo que vai explicar o que esse versículo está falando, entendeu? 1438, vamos lá ver, ó. 1448... 1438. Olha só, a grande tribulação. Tá vendo o estudo? Aqui o estudo ele pegou um versículo e aqui, ó, tem muito texto, muita explicação de termos, muita referência, tudo mastigadinho com pontos, ó, ponto 1, ponto 2, tá vendo? E assim vai, ó. Aqui já tem outro subtítulo, né? Outra parte da explicação com outros pontos, e você vai ver que esse estudo aqui vai estar explicando referente à grande tribulação, que também vai abarcar aquele versículo. Então, através de um versículo, através de uma nota, eu chego, às vezes, num estudo desse. Ou, eu posso abrir direto num estudo, se eu estiver pesquisando especificamente sobre um tema, eu já abro direto no estudo, e dentro desse estudo vão ter diversas referências, e até jogando para outros estudos, às vezes. Então, é uma Bíblia extremamente rica, você pode reparar que é tudo ligado entre si, e isso facilita muito a compreensão da Bíblia, tá, pessoal? Facilita demais. É aconselhável, essa Bíblia é aconselhável para novos convertidos, é aconselhada para cristãos experientes, porque mesmo para experientes ela tem riqueza nas notas, riqueza nas interpretações. Ela não tem todos os recursos que uma Bíblia tem, tá? Pode ter, porque tem outras Bíblias que têm outros recursos que essa não tem, mas também não tem os recursos que essa aqui tem. Então, por isso que quem gosta de estudar a Bíblia acaba tendo várias Bíblias de estudos, mas na minha opinião essa é a melhor, ou uma das melhores. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, o canal está começando. Deixa o seu like, comenta alguma coisa aí, o que você achou, se você tem alguma sugestão, se você deseja alguma Bíblia, um vídeo sobre alguma Bíblia. Então é isso aí, pessoal. Valeu!